Pela porta de la loja, na corralada grande caras ao sagrado, 3 juntas de vacas, 2 vitelos e uma parelha de burros aguardavam a hora de entrar, assim que Balbina acabaste de poner palha nos presebes e tirar das bostas pela esterqueira à entrada. "Ah, tio João! Tio João!" buziou o soldado corralado adrento. A falta de resposta tornou: "Ah, tia Maria! Ah, Balbina! Balbina!" "Quem é? Já vou!" responderam de dentro. "Meu pai vem ainda abaixo com as alforjas de nabos, não se demora." E fui abrindo as portaladas para que la queria entrasse, mas não deixou de mirar bem os soldados e o prisioneiro com cara de emperrunhadico que após tantas fames e frios haver passado. Quedou quieta quando cruzou o seu mirar com o delandébil preso, que pouco mais tinha do que olhos de centelha, pelos de punta e frio que bonde, mas era um mirar doce que pronto encantilou a Balbina, moça cajadeira de peitos fartos e nalgas empinadas a balancear a saia quase ela rastra, cheia de cotras de lodo, enquanto chacoalhava os pés nas pesadas cholas. Uma racica de sol alumbrava o fumo duros a restralhar nas galhas de fresno anzelhado do pote a bafiar o cheiro de berça samurana. Tio Sulo, no escanho de la parede, ouviu o recado do capitão, tia Maria ainda na correlada cuidando de pitas e cochinos, Manolo entalhado entre os soldados no escanho da janela e Balbina cuidando do caldo que darei para componer o estômago a soldados e prisioneiro. Talvez que ainda o capitão passasse a tocar de las trindades e embobar-se um cacho del serano antes de se ir a deitar na casa de lavadia, sítio onde o cura tinha muito gosto de receber, mas sempre depois de cenar. A la primeira colherada, Manolo cerrou os olhos, saboreou a calor de lauga de versas adubadas com um tonobo, mascou uma dentada de centeno como se aquele rober de pão terno durasse uma eternidade. Que consolo com tanta fartura! Caldo, pambolha de centeno, toucino e agasalho era um selo que se labria pois de noites e dias a filo, escondendo-se de lobos e personas, comendo hierbas e raízes, o pouco que achava pelo monte. Se fosse o tempo de calor, ainda buscaria de algum lagarto para matar as fames, mas de inverno, sol carambelo, alguém neves pôde esperar. Estava vivo, e por certo allí a justiça de pão ferrada não o acharia. Após de la cena, deitou-se prisioneiro e carcereiros no mesmo palheiro, enfuriacados na palha molida aproveitando a calor do bafio dos animais que embaixo remoneavam. Dormiu toda a noite sem ouvir esquilas nem chocalhos, roncar de cochinos, piar de mocho ou las trindades ao clarear o dia. Senti começou aquele paraíso guiado por angicos até a moça de chichas fartas, trança colgada nas costas e um lunar na cara direita, adonde saliu um pelo negro como seda de cochino. Mas dava-lhe força, o pelo e lunar. Era o que se podia dizer uma rapaza com pelo na venta. Pulhe Manolo que deu mais 2 ou 3 dias antes do capitão dizisse o que havia de fazer com ele. Ajudava a acomodar a cria, a cortar e a rachar a lenha. Um dia até fui a la frauga de malhador, mas sempre com Balbina na ideia, e aqui começava a roncear com olhos de encandilar clobras. Uma tarde, quando acomodavam as vacas com hierba del triato para os presebes, ela chegou-se por trás dela, pôs a mão arriba ao ombro e chamou beixico a orelha. "Balbina!" Foi como som-lhe relâmpago ou escorrido da espina de ponta a ponta. Pernas e braços que doram criticos como santos na igreja. Menos a barriga que deu 30 revolcos, a sobrolhada de anobrados cargados de centelhas. "Balbina!" tornou a segredar. Ela volviu-se, mirou-lo com o desejo de uma vida inteira, que aguarda por aquele esfregante, mas contrariando as lavaredas que tanto lhe saudavam por dentro, escapou-se a correr para casa com medo de se lhe esfalecer nos braços. Estava encantadica de todo. Mas isso era um espião. Não, queria estar com ele, mas o medo de carregar um zorro para toda a vida, ela, a filha de João Solo, o homem que tinha criados e todo, era um castigo muito forte.
Desgraciava-se a ella e a la família.